Você já sabe onde abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos 10, 5 a 15. Eu não posso prometer, mas eu vou dar o meu melhor para que essa mensagem não fique tão longa. Eu estava pensando, justo no domingo que tem Santa Ceia, é o domingo de uma das maiores e mais difíceis perícopes que a gente tem para ver, porque é muita coisa. Eu vou cortar um monte de coisa. Daria para voltar algumas vezes neste texto, de tanta riqueza que há aqui, tá? Mas eu espero que hoje você entenda como alguém é salvo. Esse é o meu alvo esta manhã. Há muitas coisas. É tão longa essa pregação que não haverão 3 pontos, mas 4. Porque esse texto parece exigir 4 momentos. Na primeira lida, você vai ficar um pouco perdido. Embora o raciocínio do apóstolo Paulo seja extremamente lógico e muito convidativo, talvez você se perca ao pensar em quais sejam as possíveis divisões desse texto. Mas eu espero que ao longo do processo você vá enxergando ele com maior clareza. Romanos 10, 5 a 15, já temos exposto sequencialmente e vamos para este parágrafo, que você pode conferir da maneira como eu já ensinei. A depender da Bíblia que você está, você vai ver aí que o parágrafo começa no verso 5 e só vai haver um novo parágrafo no verso 16. Portanto, a leitura do texto. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu vou começar com não uma ilustração, mas uma realidade, para nós se torna ilustrativa, porque não é uma realidade possivelmente conhecida de todos, talvez seja, mas que é importante a gente levantar aqui. O cerne do que nós vamos falar, com o que Paulo começa, é muito chamativo nos versos 6 e 7, porque ele diz que nós não deveríamos nos perguntar em nosso coração estas coisas. Ou seja, não é uma pergunta de fato que é feita, é aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente percebe. No coração estão todas as afeições, como você um dia aprenderá. Fé, esperança e amor residem lá, bem como habitação, imaginação e operação. Então, o que Paulo está corrigindo aqui é a imaginação da nossa esperança com uma correta habitação da fé. Ou seja, não imagine essas coisas porque elas não estão corretas,
uma vez que a verdadeira crença no Deus verdadeiro já automaticamente deveria corrigir as imagens que a gente faz e alimenta o nosso coração na nossa esperança. Mas isso aqui tem a ver também com a maneira como nós nos reunimos para cultuar a Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem uma missa católica por conta de uma vida pregressa sem Cristo ou por conta de uma busca por Deus. Quem busca Deus não encontra, Deus é que nos encontra, Ele é quem sai à nossa busca, Ele é quem nos encontra escondidos e envergonhados pela nossa condição. Mas a crítica não é aleatória. A missa católica, como eu pretendo mostrar nesse texto, milita contra tudo o que a gente leu aqui. Não é uma coisa tão simples. Então, algumas pessoas têm se tornado, de certa forma, tolerantes com a perspectiva católico-romana por conta do seu crescimento e por conta da coragem que eles têm tido de confrontar o erro. E quem sabe a missa católica tem as suas vantagens. É um cerimonial muito significativo. O que as pessoas esquecem, que nós esquecemos, é que todo cerimonial humano é significativo. Quando você faz alguma coisa sem sentido, você é louco. E está errado. Tudo que nós fazemos tem significado. Uma mesa ao lado do púlpito tem significado, um púlpito tem significado. Sentar-se e ouvir o culto ou levantar-se para cantar, tudo tem significado. Mas qual é o significado da missa? Uma missa não começa com as pessoas dentro da igreja esperando o trem começar. A missa começa lá fora. E ninguém entra sem que antes entre a imagem principal. A procissão de entrada da missa significa que as pessoas estão indo em direção a Jesus. A procissão de entrada indica que as pessoas estão indo na direção do altar para se encontrar com Cristo. Essa é a simbologia por detrás. É por isso que entra sempre uma imagem carregando o povo até Jesus. E esta imagem é a pessoa que nos liga a Jesus, geralmente uma subintercessora. A pessoa que carrega o povo e em nome dele se apresenta a Jesus Cristo, que em nome de todos se apresenta a Deus. É um intermediário. Só aí você já vê um problema. É assim, vamos começar e o processual de entrada já começa errado. Não que os evangélicos façam melhor. Evangélicos parecem que se reúnem num lugar e dizem assim, agora que a gente chegou, vamos chamar Deus aqui. E aí eles assoviam, Deus vem e eles percebem o Shekinah, a glória. Há um espírito aqui, um espírito doce. Está sentindo? Eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber. E o que eu acabei de dizer não é apenas uma ironia, é a letra de uma música. Acredita? Pois é. Não somente isso. Segundo a missa católica, a doutrina católica, cada missa é um sacrifício verdadeiro. Essa é a razão pela qual as pessoas entram e vão até o altar, porque no altar está Jesus. No altar, Jesus será oferecido. Literalmente, é um sacrifício verdadeiro, conforme creem, no qual Cristo ressuscitado está presente corporalmente no altar como uma vítima que será oferecida outra vez pela igreja ao Pai. É por isso que eles creem na transubstanciação. Você não deveria estranhar isso, todos aqui já fizeram catecúmenos e já passaram por essa aula e sabem que nós não cremos na transubstanciação e eles chamam de mistério. Ou seja, Jesus está lá, vocês entenderam? Corporalmente na hóstia. E o vinho é
de fato transformada em sangue. Razão pela qual as pessoas não podem mastigar a hóstia, porque aquele é literalmente o corpo de Cristo. Esquisito é o povo não participar do vinho, porque o vinho vai se transformar em sangue. Talvez para que eles não descubram que sangue tem gosto de vinho e o vinho continua sendo vinho, porque a hóstia ninguém mastiga, deixa derreter na boca, é absorvido pelo corpo. Mas já pensou? Você dizer assim, desculpa, meu cálice não foi transformado, tá com gosto de vinho ainda. Deu errado alguma coisa aí. Posso trocar por um que a bênção tenha chegado? Pois é. E ele fará isso toda vez que a missa for celebrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente esse tipo de coisa que, pasmem os senhores, Paulo está dizendo para a gente não imaginar, que dirá fazer. Paulo está dizendo o oposto disso. E eu temo que, aos poucos, o erro venha se esgueirando nas igrejas e a gente esteja, aos poucos, admitindo que isso seja possível. Eu estou dizendo isso porque já é parte do vocabulário evangélico brasileiro chamar o palco de altar. Tanto é que é bonito dizer, no altar não existe ídolo, não existe show, existe adoração. Não tem altar. Não tem altar. O altar foi extinguido no Antigo Testamento. O sacrifício que os altares do Antigo Testamento prefiguravam aconteceu fora do arraial, no Gólgota. O que Paulo vai explicar aqui é que qualquer retorno ao Antigo Testamento, à lei de Moisés, é ignorar o sacrifício de Cristo, porque é por ele que nós somos salvos, de modo que já começa errado. E quem denuncia isso não sou eu. John MacArthur escreveu certa feita em um livro chamado Os Carismáticos que os pentecostais e neopentecostais têm muito mais em comum com os católicos romanos do que eles imaginam. E a gente começa a perceber isso acontecendo de maneira mais clara hoje em dia. Uma das coisas pelas quais a gente luta justamente é a justificação pela fé somente, doutrina distintamente protestante. Uma das outras coisas que eu posso ressaltar aqui é que na doutrina católica você participa da expiação, ajoelhando no milho, subindo de joelhos uma escadaria, fazendo algum tipo de sacrifício para completar o sacrifício do Redentor com algum tipo de sofrimento. Existem aparelhos para isso, que você coloca ao redor da sua coxa com espinhos voltados para dentro e aperta a cinta para que você sinta a dor para expiar os seus pecados. Portanto, o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, te liberta de tudo isso. Esperto é a versão evangélica, né? Que você não precisa se autoflagelar, nem subir de joelhos, pode depositar no Pix que eu vou dar ao filho. Esperto, né? Você quer um sacrifício? Faça um sacrifício monetário. Ofereça o seu dinheiro. É a versão moderna. Tetzel está lá do inferno dizendo, eu avisei, eu estava certo. Eu sou o pioneiro. Tetzel era a pessoa que vendia as indulgências contra quem Lutero se revoltou. Era Tetzel que dizia que quando a moedinha que você dá cai no gasofilácio, a hora que ela bate no fundo, a alma da pessoa sai do purgatório. Sabe o que é isso? Imaginação. E sabe o que Paulo está dizendo? Não perguntes em seu coração, não imagine errado, porque imaginação errada cria falsa esperança.
O que você vai ouvir hoje, eu espero te dê verdadeira esperança. E a gente faz isso quando a gente entende como pessoas são salvas. Porque se você entende o ritual, você está entendendo como pessoas são salvas. Hoje, todo o ritual, porque Deus é que agenda essas coisas, o ritual todo explica para você como as pessoas são salvas. Pessoas são salvas como hoje nós vamos fazer as coisas. Desse jeito. Desse jeitinho. Me permita começar explicando que Paulo agora vai expandir e explicar a conclusão a que ele chegou no parágrafo anterior. O que diz no parágrafo anterior? Olha na sua Bíblia, mantenha ela aberta, confere lá. Verso 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando nós abordamos esse texto, expliquei o que significava essa expressão, que ele é o propósito, o ápice, o zênite da lei. A lei apontava para ele a resume, ele a cumpre, ele é o fim da lei em todos os sentidos, inclusive o fim da lei. Ou seja, a lei acaba em Cristo, pelo menos a sua maldição. E, entretanto, a lei era muito associada a Moisés. Como é que a lei de Moisés tinha por fim Cristo Jesus? Para muitos da época do apóstolo Paulo, isso parecia muito distante da realidade, muito do tipo, você está querendo encaixar a sua crença sobre Jesus numa coisa que a gente conhece muito bem. A gente conhece muito bem a lei de Moisés. Você está querendo para cima de mim? Moisés não falou de Jesus em nenhum momento. Eu conheço muito bem a lei. E aí Paulo vai falar, deixa eu mostrar onde que está sendo dito. Porque a lei, tanto aplicada a Moisés, mas a palavra lei, ela significava muitas vezes todo o Antigo Testamento. Por isso que Paulo não citará só Moisés, vai começar com Moisés, mas vai citar também alguns profetas. Aliás, se você reparar aqui, por que esse texto dá trabalho? Ou deu muito trabalho? Alguém me perguntou assim, como é que foi essa semana? Cansativa. Porque você tem que olhar lá no Antigo Testamento. Não é só ler aqui, olha aqui, entendi tudo. Não. Eu tive que visitar cada um desses textos lá no Antigo Testamento para descobrir o que era que estava dizendo. Deu trabalho. Deu bastante trabalho. Mas o que Paulo está dizendo aqui é mais importante do que todo o trabalho que eu tenha tido. Que a conclusão dele de que a lei falava de Cristo não era uma ilação, mas o resultado de uma correta exegese do texto mosaico e de outros profetas também. E por isso que Paulo vai insistir que o fundamento da sua teologia, que a sua postura e que a sua mensagem é bíblica. Ou seja, ele vai insistir que o erro não está nele, mas nos seus ouvintes. Que não conseguir enxergar Cristo não é um problema de quem mostra, é defeito de quem não vê. Essa é a parte mais difícil de você assimilar. Eu não entendi, pastor, e você ser confrontado com a ideia de que talvez o problema seja seu. Porque às vezes o problema não é de má comunicação, é de cegueira espiritual. Paulo vai mostrar que a exegese que ele faz do texto é bíblica e de que estava lá a mensagem do Evangelho. Ou seja, o fundamento bíblico é o básico e o início de todas as coisas. Daí, eu fico tentado a tirar daqui uma lição, porque nós também deveríamos fazer o mesmo. Tudo começa com a Bíblia. Se você não é capaz de provar biblicamente o seu ponto, você deve abrir mão dele. Agora, provar biblicamente não é fazer uma exegese qualquer. Você tem que ter a competência do apóstolo Paulo. Entenda como pessoas são salvas. A primeira parte está aí dos versos 5 a 7. Eu vou reler com vocês. Porque essa é a maneira como não é. Não é assim que pessoas são salvas. 5 a 7. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, você tem que viver em acordo e
debaixo dos ditames da lei. Ele não está dizendo que a pessoa, de fato, alcançará a justificação ou que vai viver porque conseguiu cumprir a lei. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que uma pessoa que se propõe a viver conforme a justiça da lei, vive pela lei, ou seja, é aguilhoado, escravizado debaixo da lei. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque ele já explicou que quem está debaixo da lei acaba morto por ela. A lei é mais pesada do que você dá conta de carregar. A lei cobra de você mais do que você consegue fazer. A lei estabelece um padrão mais alto do que você consegue atingir. A lei tem uma hashtag escondida dentro dela. A lei diz lá no fundo que você não dá conta. A lei te aponta para Cristo. Porque ele é a única forma de você conseguir escapar, sair da lei. Mas a justiça decorrente da fé diz o quê? Olha só que interessante. Moisés é mencionado aqui, porque Moisés é o responsável pela lei. Mas quando ele vai explicar o evangelho, ele diz assim: Moisés escreveu isso, não é? Vocês esqueceram desse detalhe? Que quem vive pela justiça da lei vive por ela? Tá, mas e a justiça decorrente da fé? Onde que está? Sabe onde está? Deuteronômio. Está no texto de Moisés. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 30. Abra lá. Deuteronômio 30. Versos 12 a 14. Confere na sua Bíblia. Paulo vai mencionar esse texto aqui. Deuteronômio 30, 12 a 14 diz assim: Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que cumpramos, nem além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Paulo vai explicar isso até o final do verso 8. Eu separei o verso 8, porque no verso 8 Paulo vai partir para uma nova ideia, a mim me parece. Mas observa aí no seu texto, volta lá, no texto de Romanos, observa se Paulo não está fazendo uma exegese destes versículos. Paulo vai pegar cada um desses versículos e vai explicar um por um. Só que o que é mais constrangedor, vocês estão dizendo que o meu evangelho não está na lei, porque Moisés disse isso. Pois eu vou explicar para vocês o que Moisés disse se vocês não entenderam. Essa é a primeira técnica de você acabar com uma briga, de você acabar com um mal-entendido bíblico. Toda vez que alguém fala assim, eu tenho um texto que vai contra a sua ideia, eu faço igual o apóstolo Paulo, pego o texto que a pessoa está lendo ou me mostrando e mostro para ela o que esse texto quer dizer. É uma tolice você pegar outro texto e dizer, mas aqui na Bíblia diz isso. Mas não, a minha Bíblia diz aquilo. Você botar os textos da Bíblia para brigar. Os textos da Bíblia não brigam. A melhor técnica é de Paulo. É Moisés que vocês querem? Então toma Moisés aqui para vocês. Vocês entendem de... lei a gente entende. Lei a gente sabe tudo. E Deuteronômio 30, como é que vocês interpretam? Porque Deuteronômio 30 é graça, não é lei. Olha lá. A justiça decorrente da fé diz assim, verso 6, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Ou seja, para trazer Cristo do alto. Ou quem descerá ao abismo. Mas o texto de Deuteronômio fala da além do mar, não fala do abismo. Pois é. O que Paulo está fazendo com Moisés, Moisés fez com um mito mesopotâmico chamado Gilgamesh. Já ouviu falar? Gilgamesh? Não? Gilgamesh é uma história mitológica da Mesopotâmia, onde o herói, para atingir a imortalidade, escalou até o céu e caminhou sobre as águas do oceano da morte. Ele teria conquistado a imortalidade. Gilgamesh conquistou a imortalidade pelas obras. Gilgamesh foi lá e fez.
Os deuses habitavam os céus e as profundezas do abismo, que é o equivalente às profundezas do mar, e Gilgamesh, no mito mesopotâmico, teria feito isso. O que é necessário para ser imortal? Ele queria muito e ele conseguiu. Moisés está dizendo assim, isso é Moisés, tá? Lá em Deuteronômio 30. Moisés indica que a epopeia de Gilgamesh é salvação pelas obras. Quem critica isso é Moisés. Moisés está dizendo, se vocês acham que a nossa religião, o nosso Deus, o nosso povo, a lei que Deus está nos dando é equivalente ao mito de Gilgamesh, vocês se enganaram. Está errado. Não, a salvação não é pelas obras. E quem segue o caminho de Gilgamesh segue para longe da justiça pela fé, que Deus graciosamente concede a Israel. Está errado. É como se Moisés estivesse dizendo que num mito a história até pode funcionar. Numa fantasia, esse negócio de se salvar, se justificar, talvez funcione. Mas na vida real, quem não for salvo pela graça, não será salvo de jeito nenhum. É isso que Moisés está dizendo. É isso que Moisés, não Paulo, é isso que Moisés está dizendo. Eles tinham na cultura deles o mito de Gilgamesh. Ah, então Deus está dando a lei, que é igual quando os deuses deram os desafios para Gilgamesh. Se a gente cumprir a lei, a gente vai alcançar a imortalidade. Moisés disse, vocês entenderam errado. A salvação é pela graça, Deus está dando para vocês de graça. A lei é uma expressão de gratidão. A lei é uma expressão de obediência. Deus pode cobrar da gente o que Ele quiser, mas Ele salvou a gente já. Agora a gente tem que devolver isso em obediência. Paulo vai pegar Moisés e vai dizer, sabe de quem Moisés estava falando? De Cristo. Quem subirá ao alto? Gente, tem uma pessoa que subiu bem alto para chamar a atenção de Deus para si. Eu adoro essa música. Não, a gente não provoca a vinda de Cristo. Pare com isso. Ah, porque ontem eu dei uma palestra numa igreja irmã nossa aqui, da IPB de São Paulo, e alguém me perguntou depois da programação o que eu achava de algumas frases que ele havia ouvido, de que nós estamos no coração de Deus, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que Deus nos ama tanto que a gente não precisa nem orar, nem ler a Bíblia mais. Pois é. Tem gente que acha que realmente é o motivo de Cristo ter mandado, de Deus ter mandado Cristo ao mundo. É engraçado quando a gente olha a Bíblia e vê que a Bíblia está sempre nos vacinando contra esse tipo de ideia. E hoje em dia tem pastor dizendo que isso é toda a verdade. Gente, nada consegue ser mais mentiroso do que isso. Nem quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos. Você não é a razão disso. A glória de Deus não é assim que você é salvo. Como? Imaginando coisas vãs. Se o que você pensa, se o que você acha, se o que você acredita não tem base bíblica, não interessa quão fabuloso isso seja, quão mitológico isso seja, pode até dar um bom enredo de filme, mas na prática não serve para nada. Para nada. Como é que é então que alguém é salvo? Bom, eu estou cortando um monte de coisa, como eu disse, adoraria explorar, tem muita coisa, mas certamente a gente passaria da uma. Eu poderia fazê-lo, claro. Paulo fez, por que eu não posso? Estou aprendendo com Paulo a fazer exegese, por que eu não posso? Não é? Fazê-los adormecer, esticando, mas eu vou tentar me manter no nosso tempo de costume. Versos 8 a 10 me parece ser a explicação de como as coisas são, como as coisas de fato acontecem. Mas que fique claro, Moisés estava falando de Cristo, só não sabia disso, e Paulo explica que aqueles trechos eram sobre a vinda de Cristo, descendo do alto, e sobre a ressurreição de Cristo, e não sobre Gilgamesh. O que é curioso é notar como no coração humano a jornada do herói é sempre uma metáfora
para a realidade de Cristo. Porém que se diz, perguntou o apóstolo Paulo no verso 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Paulo vai explicar, isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que Moisés profetizou no passado, que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, era exatamente a mensagem que Paulo estava pregando. A mensagem da fé que nós pregamos é do que fala o legislador Moisés, o autor da lei. E aí começa talvez a frase mais, a construção mais famosa do apóstolo Paulo, verso 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tudo isso é a explicação do verso, a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Por que Moisés falou de boca e coração? Paulo explica. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você não está com o coração crente, sua boca não é crente. Seus atos te denunciam. O que você faz diz quem você é. Certa feita, eu vou tentar ser menos claro porque é parte da nossa história, mas certa feita, alguém começou a tomar decisões muito controversas. E ao ser chamado a atenção, ele reiterou sua fé e seu compromisso com Deus. A carta de um dos seus reprovadores ficou famosa. Ele dizia, desculpa, os seus atos estão falando tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. A boca confessa o que crê o coração. O coração crê no que a boca confessa. Se você for espiritualmente esquizofrênico, você vai dizer uma coisa e crer em outra. Mas o que Paulo está dizendo é que na prática a teoria é outra, ou seja, que aquilo que você professa é de fato no que você crê e aquilo que você crê de fato sai pela sua boca. Você pode fingir, mas a gente vai acabar descobrindo. Acontece que aplicado a Cristo, o que esse texto está dizendo é que é impossível separar pública profissão de fé de crença interior do coração. Se você até agora não sabia por que fazemos pública profissão de fé, esta é a base bíblica. Paulo diz que o evangelho está perto de ti, ou seja, ao seu alcance. O evangelho precisa ser crido e professado. Evangelho crido sem pública profissão de fé, ou seja, sem manifestação pública e com palavras, não completa o ciclo do evangelho. Devemos crer que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e professar essa crença para sermos salvos. Quando eu digo que sou cristão no ambiente secular em que trabalho, a primeira coisa que me perguntam é essa: você acredita realmente que Jesus ressuscitou? E eu devolvo com a mesma... Eu é que fico abismado. Você acredita realmente que o mundo veio do nada? Esses dias para trás me perguntaram isso. O senhor é o quê? Eu falei, eu sou um cristão reformado. Você acredita que tudo que está na Bíblia aconteceu? Eu falei, não, mas eu acredito. Eu falei para ele, não, eu acredito que a minha esposa pediu umas coisas no mercado, farinha, ovo, tal. E o caminhão, chegando ali perto para entregar, sofreu um acidente. E saiu rolando, porque em Itambé ela é declinada, então saiu rolando e quando bateu na esquina de casa ele pegou fogo. Minha esposa saiu assustada e quando os sobreviventes do acidente abriram a porta do caminhão, já com fogo apagado, eles abriram a porta e tinha um bolo de aniversário lá dentro, escrito Parabéns, Jonatas. Como é que é? Falei, minha esposa comprou ovos, farinha,
tudo. E aí no processo os ovos se quebraram, misturaram com a farinha, e aí o caminhão foi rodando e foi batendo a massa. Quando o caminhão bateu na esquina e pegou fogo, assou o bolo. E quando eles abriram o caminhão, estava lá escrito parabéns, Jonatas. Aí eles perguntaram assim, mas como é que escreveu parabéns, Jonatas? Eu falei, porque essa é a parte incrível, né? Ter escrito parabéns, Jonatas. Todo o resto é possível de acontecer, certo? Essa que é a parte incrível. Podia estar escrito parabéns, Lucas. Podia estar escrito parabéns. Você está estranhando ter escrito? Ele falou, mas isso é impossível. Pois é, nisso você acredita que uma mente inteligente, criadora e soberana decidiu criar o mundo para a sua própria glória e fez isso com amor, te soa difícil demais para acreditar? Vocês já sabem o que se segue disso, né? Um silêncio sepulcral e acho que deu meu horário, preciso ir, professor. Eu sei que é difícil. Eu sei que parece loucura. Você acredita que mortos voltem à vida? Eu falei, mas meu amigo, está mais fácil mortos voltarem à vida do que vida acontecer sem vida prévia. O que gera vida? Algo eterno precisa estar lá. E todos nós cremos que algo é eterno. Cada cristão é chamado a professar a sua fé. Devemos professar a fé. Mas uma pública profissão de fé sem fé autêntica não justifica ninguém. As pessoas buscam pela pública profissão de fé como se a pública profissão de fé cristã fosse um sacramento, como é a crisma na Igreja Católica. Não é. Não é um sacramento. Nem a extrema unção vai te livrar do inferno se você não crer em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é o que Moisés havia dito lá atrás, é exatamente a mensagem que ele está levando. Qual seja, de que o Evangelho é a crença em Jesus Cristo e a pregação é a profissão pública desta crença. O Evangelho tem que estar na boca e no coração. E às vezes ele só fica no coração, na melhor das hipóteses. Eu sei que é difícil você abrir a boca e dizer que é um cristão. Eu compreendo essas dificuldades e me condoo com você. Mas não dá para dizer que está certo. Nós precisamos ter a coragem de dizer, isso não significa necessariamente que você vai virar a esquina, entrar no metrô e começar a dizer para as pessoas que você podia estar matando, podia estar roubando, mas você está aqui pregando. Porque tudo isso é errado. Você não podia estar fazendo nada disso e também não está ali fazendo o que você está falando. Você está se mostrando. Mas à medida que você vai vivendo com as pessoas e elas começam a reparar que as suas atitudes são diferentes, sua linguagem é diferente, sua postura é diferente, elas vão perguntar quem é você e você vai poder dizer, eu sou um pecador salvo pela graça. Você vai poder mostrar o Evangelho, você vai poder confessar com a boca. Isso começa num culto público. A gente não está fazendo entre nós, o culto é público. Qualquer pessoa que quiser entrar no culto pode. E é num ambiente público como o culto que a gente faz a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, creio na ressurreição do corpo, creio na vida eterna e eu creio para quem quiser ouvir. Paulo está dizendo o que Moisés falou lá atrás é o que nós estamos fazendo hoje. E o que Paulo falou lá atrás é o que nós estamos fazendo hoje. Quando a gente abre a Bíblia neste púlpito e prega, e você convida alguém, ou manda esse link para alguém, ou espalha essa palavra, ou melhor, quando você abre este texto e explica para outra pessoa, porque alguém já explicou ele para você, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. E, obviamente, conduz Paulo à sequência do argumento. Mas antes de eu explicar a sequência, que fique claro que fé e confissão são inseparáveis
ainda que indistinguíveis. E tem que ser feito em vida. Tem que confessar. Não precisa ser numa cerimônia pública, mas tem que confessar. Mas teve aquelas pessoas que não tiveram tempo ou condição. Não, Deus dá tempo e condição. O ladrão da cruz pode não ter sido batizado e recebido como membro numa igreja, mas ele creu e professou. Ele é o parâmetro, não é sempre ele o parâmetro? Então, se ele é o parâmetro, então ele fez exatamente o que está escrito aqui. Então, a gente já tem duas boas respostas. Como é que pessoas são salvas? Certamente não é buscando pela salvação. Certamente não é se inspirando nos mitos heróicos. Não é indo buscar indo buscar Cristo nos céus ou indo buscar Cristo na mansão dos mortos. Certamente que não. Até porque Jesus já fez tudo isso. Você não é a razão dele ter vindo. É subsequente, claro. A razão dele ter vindo é por amor a você, mas você não é a razão deste amor. No segundo momento, esta pregação estava prevista. Mas como é que a pregação funciona? Como é que tudo se processa? Versos 11 a 13, Paulo vai falar do que eu chamei de a dinâmica interior e exterior do evangelho. Como é que essas coisas se alinham? A dinâmica interior e exterior do evangelho se processa assim. Porquanto a Escritura diz, base bíblica de novo, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o argumento de Paulo. Como é que funciona? Funciona assim. A pessoa crê e é salva. Mas, para crer e ser salvo, precisa invocar. Simples assim. Se colocar a sua confiança em Cristo de todo o coração, você não será envergonhado por ter uma falsa esperança ou ter dedicado a sua vida a um mito. E esse é o problema. As pessoas têm vergonha do evangelho porque ele crê em coisas que ninguém mais crê hoje em dia. A gente faz coisas que ninguém mais faz esses dias. A gente é antiquado, a gente é esquisito, a gente come a carne e bebe sangue da pessoa que a gente diz adorar. Se você não entende o que acontece aqui, eu falei que não é transubstanciação. Crentes não são canibais, como a gente já foi acusado historicamente, inclusive. Então quer dizer, explica aí. Não posso, porque você já tem que tomar isso aqui sabendo. Mas se o senhor não explicar, eu não vou saber. Eu sei, está escrito no texto, como é que invocarão se não há quem pregue. Eu sei como é que funciona, relaxa, eu vou chegar lá. Mas o ponto é, só pode participar dessa mesa quem já participou do item anterior, já fez sua pública profissão de fé, já disse para quem quiser ouvir que você é crente, que você acredita no que acontece aqui, aí você pode participar. Eu sei que tem um pessoal aí que é membro de outra igreja e está vindo para cá, mas lá vocês tomavam ceia, então isso já em tese aconteceu lá. A gente não veda a ceia, mas a gente cerca a ceia. Não pode participar quem não sabe o que acontece. Então a primeira coisa é, não tenha vergonha do Evangelho. O Evangelho te protege. Você não vive por um mito. Nossa fé não nos envergonha. Diz o texto que todo aquele que nele crê não será confundido. Você pode passar vergonha momentânea. As pessoas podem te constranger. A razão pela qual elas não querem que você professe a sua fé é estimular no seu coração temor de homens. Mas a fé cristã não faz a gente passar vergonha, porque um dia todo olho verá, toda língua confessará, mas só um grupo vai fazer isso com alegria, porque sabia que ia ser assim. Todo mundo vai ser obrigado a reconhecer que Deus é rei, que ele reina sobre toda a terra, mas teve um grupinho que saiu correndo pelas montanhas e dizendo, o teu Deus reina. A guerra já acabou.
Hoje em dia ninguém está vendo isso, mas um dia todo mundo vai saber. Nesse dia, todos eles serão confundidos, menos nós. Então você está com medo de passar vergonha na sua sala, no seu ambiente de trabalho, de ser ridicularizado pelas pessoas que você admira, pelas pessoas que te pagam, pelas pessoas com quem você trabalha, e você se esquece que um dia essas pessoas, essas mesmas pessoas, passarão vergonha diante de Deus. Como já disse um autor, um teólogo, todo mundo é ateu até morrer. Depois que morre, passa a ser crente. Porque aí dá de cara com Deus. Não existe nada disso de fato na prática. Ateísmo, niilismo, existencialismo. Nem a loucura é real. Deus é. Você já imaginou como é que vai ser engraçado no dia do juízo? Então você dizia que eu não existia, é? O que essa pessoa vai dizer? Só que para nós também tem perguntinhas incômodas. Por que você ficou com vergonha de se assumir como meu filho? Porque todo mundo passa por essa vergonha e todo mundo tem que chorar igual Pedro. Tu me amas, Pedro? Amo. Pedro torcendo com os dedos para trás, fazendo figa. Ele não ia orar, né? Não pergunta, não pergunta, não pergunta. Tu me amas, Pedro? Amo. Por que você não... Percebe? Paulo diz que não há distinção entre judeu e grego porque basta crer. O que precisa para ser salvo? Crer. A Bíblia diz com todas as letras que o Senhor, verso 12, é rico para com todos os que o invocam. Por quê? Porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem como você invocar a Deus sem já ter sido salvo. Não tem como você invocar a Deus se Ele não te despertar para isso. O invocam todos os que foram vivificados pelo Espírito, mas sem invocá-lo, você não será salvo. A boca tem que abrir quando o coração é aberto. E aí Paulo, para falar desse resultado, vocês estão percebendo que Paulo está indo de trás para frente, né? Paulo está indo de trás para frente, porque tudo começa no último versículo, não no primeiro. Porque quando Paulo vai falar agora dos versos 14 e 15 do ministério exterior da palavra, Paulo já tinha adiantado o resultado dessa palavra. Então, calma. Eu sei que o coração nosso pecador sempre quer achar um errinho. Eu disse que a gente não prega para as pessoas serem salvas, mas aqui está dizendo que as pessoas serão salvas pela pregação. Então eu digo a você que você entendeu tudo errado. Eu nunca disse isso. O que eu disse, e repito, é que a razão pela qual a gente prega o evangelho não é para que pessoas sejam salvas. A razão pela qual eu prego o evangelho é porque pesa sobre nós essa responsabilidade. Primeiro ponto 1. Ponto 2, a minha boca tem que falar do que está cheio o meu coração. Eu prego o evangelho porque o evangelho me alcançou. E 3, Deus usa a pregação do evangelho para salvar pessoas, tanto quanto usa para endurecê-las. Então, se o meu alvo final é a conversão de pessoas, eu posso me sentir frustrado. Porque as pessoas não vão se converter, podem me ridicularizar, podem rejeitar o evangelho. Agora, se a gente inverte o tabuleiro e a gente está pensando da perspectiva das pessoas que estão perdidas, como é que elas são salvas, e o objetivo desta manhã é te fazer entender como funciona a salvação, então, dessa perspectiva, é óbvio que como invocarão aquele de quem nunca ouviram falar nada? É meio que óbvio isso. É óbvio que ninguém vai crer em um Cristo de quem ninguém ouviu. Portanto,
gente sonhando com Jesus, sem nunca ter ouvido do Evangelho, não será salva. Porque hoje tem muita gente dizendo que há um avivamento entre os muçulmanos, de que tem gente sonhando com um Cristo cristão. Você sabe o que eu chamo isso? De impossível, porque o meio através do qual pessoas invocam o nome do Senhor é a pregação fiel da sua palavra. Está escrito aqui, acompanhe comigo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Tudo começa na igreja. A igreja envia o pregador. O pregador prega a palavra. Aliás, eu vou falar disso mais organizadamente, porque Paulo vai estabelecer uma estreita conexão entre o resultado, que é a salvação dos que ouvem o evangelho, aqui simbolizada pela reação, invocar o seu nome, e o início de tudo, que é o envio do pregador para que as boas novas sejam ouvidas. Eu sei que esse texto é muito mais usado para falar de missões, e há uma implicação missionária aqui, mas o que me parece ser a construção do apóstolo Paulo é mais simples. A fé não pode existir sem o ministério exterior da palavra. Esse é um instrumento pelo qual Deus acende a fé nos corações daqueles que creem. Então, quando você ora para que pessoas se convertam sem a pregação do evangelho, é pedir a Deus para que queime uma floresta por combustão espontânea. A sua oração devia ser: leva alguém dos seus para falar do evangelho para a pessoa. Quebranta o coração dela enquanto ela ouve o evangelho, porque não é uma exceção, é assim que se converte, é assim que creem os que invocam o nome do Senhor. Essa é a primeira implicação que eu vejo aqui. E a segunda, e também igualmente óbvia, é a mecânica. O primeiro instrumento da salvação é o envio dos pregadores, em seguida a pregação fiel da palavra, depois o ouvir da palavra, para então o invocar do nome de Deus. Isso aqui é meio que óbvio, mas é importante ressaltar, porque a gente esquece que existe uma sequência. É igual a tal da sequência de DNA. Eu vivo dizendo nas minhas salas, olha, a ordem dos fatores não altera o produto, serve para uma operação matemática, não serve para tudo na vida. Se você inverter a ordem da sequência de DNA, você não tem você do avesso. Você não tem. Para estar certinho, precisa estar na sequência. Se você inverte os trem lá, você tem uma deficiência genética. Você não tem um ser humano diferente. A sequência é sempre a mesma. Não, cuidado com a ordem dos fatores. Aqui você tem o DNA da salvação. Tem uma sequência. Para invocar precisa crer. Para crer precisa ouvir. Para ouvir precisa ter pregação. Para a pregação ser válida precisa ser fiel. E eu estou acrescentando essa, que é um detalhe que mais para frente vai ficar claro. Mas para pregar precisa ser enviado. E é claro que nessas horas o seu coração pecaminoso está aliviado. Ufa, não fui enviado. Eita, vamos lá, vamos investir no pastor. Porque ele sim é enviado. Como ouvirão se não há quem pregue? Prega, pastor, vai lá. É isso. Olha só, tá na Bíblia. Pois é. Você sabe o que eu faço todo domingo quando acaba o culto? Eu ergo as minhas mãos e os envio. Todo domingo vocês recebem a bênção para ir. Deu ruim, né? Porque uma vez que você é enviado, agora falta você pregar. E depois a pessoa ouvir, então ela crê para ela invocar. Essa é a dinâmica. São 4 tempos, 4 blocos. 4 tempos no verso 14 e 4 blocos. Paulo estruturou isso dessa forma. Portanto, não é errada a conclusão de que o evangelismo
é um dos maiores privilégios que Deus dá à igreja. Não é um dever, é um privilégio. Evangelizar é falar do evangelho. Isso não é só um peso, não é só uma obrigação, é um privilégio. Quando Paulo diz sobre mim pesa essa responsabilidade, ele não está falando que é um fardo, ele está falando que Deus está dando um santo fardo. Deus está pedindo para a gente fazer coisas que são boas. E Ele está permitindo que a gente participe de alguma coisa que Ele está ativamente envolvido. Deus escolheu a pessoa. Deus enviou o seu Filho. Deus salvará a pessoa. Deus tem toda a glória para si. E Ele poderia fazer isso sem você, mas Ele decidiu te usar. É um privilégio. É um santo privilégio. Você poder ser a parteira espiritual de alguém e vê-la nascer de novo em suas mãos. Mas isso só vai acontecer se você pregar. Milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus e não vão colocar sua confiança nele a menos que saibam quem ele é, porque não é possível confiar em alguém de quem nada ouviram a respeito. Elas não podem crer em Jesus porque não sabem nada sobre ele. Então, se eu bati nas musiquinhas que eu falei antes, vou bater nas nossas. Que diz que tem uma das nossas músicas que diz que tem uma multidão da além-mar que está procurando a luz, está procurando o evangelho, que a gente tem que ir lá pregar porque eles clamam por isso. Segundo a Bíblia, a resposta é não, clamam não. Não estão procurando, não estão buscando, não estão querendo. Ninguém aqui queria ser salvo. Descobriu que queria depois que era. Ninguém estava buscando. Você foi buscado, é diferente. Nós somos parte do exército de busca. Quem está perdido não sabe onde está. Já pensou você ligar para alguém? Estou perdido. Ah, e onde você está para eu te buscar? Se eu soubesse, não estava perdido. Adão sabia muito bem onde estava, escondido. Ele não estava perdido. Ele estava doido para se perder. Eu disse anteriormente que a fé salvadora exige informação, saber, conhecer. É por isso que é ordenado à igreja ir a todos os cantos do mundo e levar a mensagem clara a todas as pessoas. O problema é que nem todos na igreja são chamados para ser missionários. E porque são membros, se esquecem da sua responsabilidade. Porque eu não sou missionário. A maneira como as pessoas têm consertado isso é missões urbanas. Todo mundo é um missionário. Não é não. Não é não. Pregar o evangelho não é ser missionário. Missionário é a pessoa que vai. Ele está em missão. E é importante que nem todos sejam missionários. É fundamental que nem todos sejam missionários. Por quê? Porque como pregarão se não forem enviados? Precisa ter gente para enviar. Precisa ter gente para não ser missionário. Então, se você não é missionário, não significa que você não deva se envolver em missões. Ah, eu não sou missionário, eu sou um inútil. Não. Você é absolutamente útil. Mas deixa eu falar um pouquinho dos missionários. Como está escrito, Paulo termina no verso 15, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu falei com as crianças agora há pouco, deixa eu encerrar com elas. No século V a.C., os gregos estavam em guerra contra a Pérsia. A guerra que você já viu até no cinema. 3 grandes batalhas históricas ocorreram. Houve uma batalha conhecida como a Batalha da Planície. Não sei se vocês já ouviram falar. Na Batalha da Planície, um homem chamado Peidípedes, ou Feidípedes, eu não sei, é com PH. Eu vou chamar de Peidípedes. É um nome horroroso, eu sei. Ele foi convocado como corredor. Ele levou a mensagem do campo de batalha até a cidade de Atenas, correndo por toda aquela planície. Ele correu a distância total de 48 quilômetros. O nome dessa planície, pela qual ele correu sem parar,
chamava a planície de Maratona. E ele correu até lá, e é por isso que as distâncias hoje em torno de 42 quilômetros, 196 metros, hoje é chamada de maratona. A razão pela qual Pedípedes correu todo o caminho de Maratona até Atenas era para levar o evangelho. Em grego, evangelho significa boa notícia, boa nova. Qual era a notícia que ele carregava? Vencemos. A boa notícia da vitória grega em Maratona. Nós vencemos. Paulo dá a razão pela qual esses pés são formosos. A gente tem que percorrer uma longa distância, chama vida. E os nossos pés vão cansar no meio do caminho. Sabe o que você vai fazer? Vai continuar correndo. Porque até você chegar lá, você não cumpriu a sua missão. Ele podia ter andado, ele podia ter levado 3 dias. A vitória já estava garantida. Ganhamos. Mas quando você entende que, olha, 3 batalhas, muita gente morreu, você viu os horrores da guerra e finalmente ocorreu a vitória, você não vê a hora de contar isso para alguém. 48 quilômetros passam num piscar de olhos. Talvez não, mas passam num piscar de olhos. Você nem reparou que o seu pé estava sangrando quando chegou lá, porque são formosos os pés sangrentos daqueles que anunciam o Evangelho. Curiosamente, essa história aconteceu 5 anos antes de Cristo, é isso? No século V antes de Cristo. E Isaías já tinha dito isso lá atrás, cerca de 700 e poucos anos antes de Cristo. Na realidade, Paulo pega todas essas passagens, vocês viram aí, não é? Verso 15 está citando o profeta Isaías, tanto quanto no verso 13. Na realidade, Paulo está dizendo que, da perspectiva humana, nós temos uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade divina, existe algo que sublinha o agir de Deus. Ele é quem aciona o coração para crer, mas nós precisamos acionar a boca para professar. Paulo cita Levítico no verso 13, Deuteronômio nos versos anteriores, termina com Isaías, porque ele quer costurar uma teologia bíblica. E nessa teologia bíblica, nós somos participantes do processo de salvação. Você tem que manter 2 coisas em mente. A primeira delas é, você está se preocupando às vezes demais com o que Deus tem que fazer quando Ele garante o lado dele. Deus elegeu, Deus vai salvar, Deus vai amolecer o coração. Você não participa dessa parte. A eleição é a garantia. Mas a parte que você participa, essa nem sempre a gente se engaja, essa nem sempre a gente faz. Nessa existe uma exigência do cumprimento dos nossos deveres. Nessa nós temos que agir. Nessa nós temos que participar. E às vezes a gente esquece que Deus não precisaria nos colocar no processo de salvação, mas a salvação acontece com você participando. Tanto na pregação quanto na invocação. Invocar a Deus aqui significa apenas clamar por Ele, reconhecê-lo, finalmente orar. Caem por terra algumas coisas. Só ora crente. Ímpio não busca, ímpio não invoca. Ímpio não quer. Ore aqui comigo, fazer a oração da conversão. Essa pessoa não é convertida, não pode orar. E se orar, Deus não vai ouvir, porque não há como invocar, não há como buscar sem ter ouvido sobre. Você não é a razão pela qual Cristo veio, no sentido de que você fez ele vir. Foi até o alto buscá-lo ou foi até o abismo para ressuscitá-lo? Não. Você é a razão dele ter vindo só se for porque você pecou. Cristo veio por amor. Nós não somos os motivadores número 1
Deus resolveu enviar o seu Filho por amor de nós. Mas nós podemos professar essa fé, podemos crer nesse Evangelho e então sermos salvos. Mas para isso precisamos nos envolver mais na evangelização. Irmãos, nós não vamos sair distribuindo folheto, não. Eu não vou levar vocês para fazer evangelismo no metrô. E a praça que tem aqui perto não para ninguém, nem mendigo. Olha que praça em São Paulo sem ninguém é rara. Como é que as pessoas vão conhecer a nossa igreja? Como é que as pessoas vão ter acesso ao Evangelho? Como é que as pessoas vão conhecer a Cristo? E a resposta é, mandando o link da pregação. Não. É através de vocês, dos seus relacionamentos, da transformação que Deus opera na vida de cada um, na sua boca quando abre, no testemunho que você dá, no convite que você faz. Até no link que você manda. Repare que até no link que você manda. Mas como crerão se elas não ouvirem quem é Jesus? A gente fala do benefício de ir para o céu, a gente fala de escapar da ira, a gente fala como é bom ser crente, mas a gente está esquecendo de falar daquele que salva. Não existe fé sem Redentor, não existe salvação sem Redentor, não existe evangelho sem Redentor. A boa nova que nos dá é de haver um Salvador, que do céu Deus mandou seu Filho para nos salvar. Este é o evangelho. E a gente está esquecendo de falar dele. Deus é o Evangelho. Ele elegeu os eleitos, mandou o seu Filho, Cristo veio, morreu na cruz, o Evangelho é Cristo. O Evangelho é o Deus Pai enviando o seu Filho, o Evangelho é o Espírito Santo criando no nosso coração a fé. O Evangelho é o Deus Trino em ação. Fale, diga, não precisa imitar o pastor, erguer a mão e dizer o Evangelho. Se você falar que você acredita nessas coisas e explicar, dizendo que elas fazem sentido, você já falou do Evangelho. Pessoas crerão. Não é o trabalho seu fazê-las crer. Eu estou apenas explicando aqui que o meio, o instrumento através do qual se produz a fé é a pregação. Essa é a razão pela qual Paulo chega aqui. Eu estou enviando essa carta, Paulo está dizendo, justamente para falar deste Evangelho. E eu sei que talvez vocês não creiam, mas se vocês lerem o Evangelho e atenderem à voz da gente que prega, a palavra que está na nossa boca, vocês crerão e serão salvos. Por isso que Paulo termina aqui, essa é a razão. Lembre-se de que, você lembra disso lá atrás, alguns meses atrás? Essa é uma carta de pedido de ajuda missionária. Só isso. Paulo está querendo ir pregar o Evangelho na Espanha. Ninguém quer bancar o projeto, não faz sentido. E Paulo está dizendo, faz todo sentido. Só existe um jeito desse povo lá crer. A gente precisa mandar alguém lá. Ah, mas você não sabe se eles vão crer. Sei, Deus tem eleitos. Essa é a razão pela qual eu vou. Porque eu não sei quem eles são, mas Deus sabe. E na hora que eu abrir a boca para pregar, o eleito vai ouvir, vai crer e vai invocar o nome do Senhor. A garantia de que seu trabalho de pregador, de evangelismo vai dar certo, é porque Deus elegeu alguns. Porque se todo mundo vai para o inferno e não faz sentido a gente pregar o evangelho, então acabou. Não temos muito o que fazer. Mas se faz sentido, então pregue. Que Deus nos abençoe e nos desperte para isso, para que nós tenhamos um grupo de salvos pela graça. O tamanho, Deus que decide. Nosso trabalho é obedecer.